Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viajante Empreendedor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natanael Gonçalves e no vídeo de hoje teremos um conteúdo um pouquinho diferente do comum aqui do canal, porque eu vou trazer vocês para conhecerem um pouquinho do lugar onde eu vivo. Então, este vídeo, além de servir para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, vai servir também como uma prova da qualidade do conteúdo que é possível produzir utilizando apenas a câmera do smartphone. Então, se você for novo por aqui e produzir vídeos com o celular for um assunto que te interessa, já vá se inscrevendo e ativando as notificações para fortalecer o nosso canal e ajudar com que mais conteúdos como esse continuem sendo produzidos. Bora pro vídeo? Mas antes de eu falar especificamente sobre o meu bairro, eu preciso contextualizar vocês rapidinho sobre a cidade onde eu moro. Atualmente eu moro na cidade de Guanhães e, a não ser que você seja morador ou tenha parentes aqui, nem tente pronunciar este nome da forma correta, porque algumas pessoas chamam de Ganhães, outras chamam de Guanhães, outras chamam de Guimarães. Então só quem é morador mesmo é daqui. Eu tenho parente aqui que consegue pronunciar este nome bastante esquisito de forma correta. O nome da cidade ele é oriundo das tribos indígenas que viviam aqui antes da inauguração da cidade, da construção da cidade, que eram as tribos dos índios Guanaãs, também outro nome bem esquisito. É uma cidade tipicamente do interior de Minas Gerais, com cerca de 30 mil habitantes, e a economia ela é baseada principalmente na agropecuária e na rede de comércios locais. Viver aqui é bem tranquilo e não poderia ser diferente por se tratar de uma cidade relativamente pequena. Então, durante estes meus 26 anos de vida, tem sido um ótimo lar e eu aprendi a gostar do local onde eu vivo, mesmo não tendo tantas coisas que possam chamar a atenção de grande parte das pessoas. Mas agora que eu expliquei um pouquinho, bem rapidinho sobre a minha cidade, vamos ao que interessa e começar a conhecer um pouco da minha quebrada. Uma das principais características dessa região é que onde eu moro está localizado em um local bastante elevados comparado ao centro da cidade, por exemplo. Se a gente pegar o nível da avenida principal até o ponto mais alto do bairro, o ganho de elevação pode chegar facilmente a mais de 100 metros. Então, o que para algumas pessoas pode ser uma desvantagem ter que ficar subindo e descendo o morro, particularmente para mim, eu considero uma grande vantagem. Eu até gosto e prefiro morar em locais mais elevados, porque a vista que se é possível ter de locais mais altos, ela é muito mais bonita do que um local mais baixo ou ao nível da avenida principal, por exemplo. Então, eu particularmente curto morar em locais com uma altitude maior ou locais mais elevados. E para se ter uma ideia, no ponto mais alto do bairro é possível inclusive ter a vista de locais bastante distantes aqui da região, como por exemplo é possível avistar o Pico do Itambé, que está localizado na cidade de Santo Antônio do Itambé, que está distante a mais ou menos 80 quilômetros daqui de Guanhães. Então é possível ter uma noção do quanto que a elevação possibilita ter uma vista muito bonita. Outra característica interessante do bairro é que ele não é completamente rodeado ou cercado pela cidade. Então a face ao fundo ela não é povoada e tem a predominância
de pastos e também alguns pequenos trechos de floresta nativa. Então isso também é um outro ponto que conta como característica interessante, que também possibilita ter uma vista bem bacana. Da minha casa, por exemplo, vocês que me acompanham no Instagram e aqui até porque mesmo no YouTube também sabem que de um lado da minha casa eu tenho a vista da cidade e do outro lado eu tenho uma vista de uma região mais desabitada, que é exatamente essa região aqui ao fundo. Então tem essa característica interessante aqui nesse bairro, que ele não é completamente rodeado pela cidade. Outros bairros aqui da cidade também têm essa característica, mas com essa vista, que possibilita ter uma vista tanto da cidade como também dessa região mais intocada, digamos assim, este é um dos melhores bairros no que diz respeito a isso. É um bairro predominantemente residencial, que conta com principalmente casas, porém caminhando um pouco mais ao norte, que já passa a ser considerado um outro bairro. Os dois bairros meio que se misturam. O bairro anterior, onde eu moro, e a parte, digamos, mais ao sul, ele é chamado de bairro Amazonas. Poucos metros em direção ao norte, em um dos cruzamentos, o bairro já passa a se chamar de Jardins. Então acontece até algumas confusões quando precisam ter entregas, e algumas pessoas acabam misturando os dois bairros e acabam gerando essa confusão. Então, mais ao norte, onde o bairro passa a se chamar Jardins, ele passa a ter uma característica de estrutura um pouquinho diferente, onde a presença de prédios residenciais ela é maior do que se comparada ao bairro Amazonas. Então acontece essa mistura aí na arquitetura dessa parte aqui do bairro, onde casas se misturam aos prédios e formam esse conjunto bem interessante aqui na arquitetura do bairro. Por causa dessa característica de estar localizado em um local próximo de uma área mais intocada e inabitada, é bastante comum aparecer aqui em todos os dois bairros, tanto no Amazonas quanto nos Jardins também, alguns animais que não são comuns em grande parte da maioria das cidades grandes. Como por exemplo tucanos, é bastante comum de aparecer, seriemas também são bastante comuns a ocorrências, e ajuda a dar esse ar mais rural, esse ar mais de sossego em todos esses dois bairros. Eu particularmente curto muito isso, gosto muito disso, e como um amante da natureza, isso para mim é algo sensacional. Poder observar alguns animais que aparecem próximo da minha casa, e é muito importante termos consciência de preservar o mínimo possível essa possibilidade de termos estes animais em nossos locais habitados. E uma das coisas mais legais dessa parte que já é chamada de bairro Jardins são os ipês roxos, que estão espalhados por praticamente todas as ruas aqui do bairro. Agora nós estamos em mês de junho, e essa é a época em que eles começam a florir e deixam o ambiente do bairro muito mais bonito e muito mais elegante. Passada a floração dos ipês,
as flores caem e enfeitam as ruas com um tapete colorido roxo, que também deixam um visual e um design muito bonito por quase todas as ruas dessa parte do bairro. Depois que as folhas todas caem e o tapete é desfeito, as árvores ficam apenas os galhos secos, mas essa época do ano é uma das épocas mais bonitas aqui do bairro e que rende excelentes vídeos, excelentes fotografias e que deixam o visual de toda a região muito mais bonito. Civilizations are incredibly advanced, using technologies that interface with consciousness, and that we can make contact as civilians. We do not have to wait for the governments to do it. The universe is really folded within each one of us. That the entirety of the cosmos is accessible to each and every individual's mind, connecting to the great mind, the great spirit. E além dos ipês roxos, o bairro Jardins ele é totalmente arborizado, então existem outras espécies de árvores e não poderia ser diferente, né, com um nome como esse. Então é um bairro muito bonito que forma uma composição bastante interessante com a arborização e as casas e os prédios residenciais. And you're in deep consciousness, then you where these spacecraft or where their civilizations are. It may be on the other side of the mountain, it may be on the other side of the galaxy. And once you see them mentally, you then engage in what is called coherent thought sequencing, which is when you essentially go into their electronics, but also into their mind with permission, and tell them that you are an ambassador from Earth, and then in a very clear, coherent fashion, you show them where you are. So let's say that you've picked up that there's an object around the rings of Saturn, and you see these beams. You show them then how to go from Saturn to Earth. You show them that you're in north of London. You show them, you zoom into, the United Kingdom, coming in from space. You show them what your house and your neighborhood and your field and wherever it is that you are looks like, and then you zoom them in and you vector them in very, very clearly. And you do this in an unbroken train of thought for as long as it takes. A minha cidade ela é conhecida como a cidade do Tinha e alguns moradores sabem disso, mas muita gente não sabe do porquê exatamente que Guanhães tem essa alcunha nela. E é justamente porque aqui existiam muito mais coisas no passado que são comuns hoje em qualquer cidade do que existe hoje atualmente. Por exemplo, entre as décadas de 70 e 90 aqui existia cinema. Muita gente que mora aqui não sabe disso e hoje isso não existe mais e os cinemas mais próximos estão a mais ou menos 90 quilômetros em uma outra cidade. Outra coisa que também tinha aqui era uma linha aérea ligando Belo Horizonte a Guanhães. Essa linha aérea também não existe mais e o aeroporto, que deveria ser um aeroporto da cidade, está praticamente abandonado, servindo apenas para aviões de pequeno porte. Outra coisa que tinha também na cidade era uma fábrica de geleia que deixou de existir há muito tempo. Quando eu nasci, essa fábrica já estava em ruínas e durante a operação dessa fábrica de geleias, ela foi considerada uma das melhores geleias do estado de Minas Gerais. Também não existe mais, foi demolida há cerca de 5 anos e foi construída um supermercado no lugar. Mas, caminhando mais ao norte aqui do bairro, nós podemos ter um outro exemplo do porquê aqui em Guanhães é conhecido como a cidade do Tinha. Eu estou aqui de frente para um prédio da PUC Minas, porque adivinha só aqui
tinha sim uma unidade de operação da PUC Minas. Tinha no passado, não tem mais. Não existem mais aulas ou mais cursos que são ministrados aqui neste prédio. Um prédio muito grande, muito bonito, com uma excelente estrutura, mas por razões que são bem obscuras, eu digo, ele simplesmente está inoperante. Está aqui jogado não diria as traças, porque tem um pessoal que cuida da estrutura aqui do prédio, mas não está sendo utilizado. E ainda nessa parte do bairro, na mesma rua aqui do prédio da PUC Minas, está localizado o prédio de uma das escolas particulares aqui da cidade. Tanto o bairro Amazonas como o bairro Jardins, eles são bairros de estrutura residencial. Então não existe uma cadeia de comércios que estão presentes dentro desses dois bairros. O que existe são pequenos pontos de conveniência, como por exemplo alguns mercadinhos, algumas padarias e uma hamburgueria. Mas isso não se torna um problema para os moradores, porque aqui é um ponto onde está bastante próximo do centro da cidade, que é onde está localizada a grande estrutura comercial da região. Então, para os moradores, que a grande maioria possuem carros, motocicletas, não é um problema não ter pontos comerciais aqui por perto. Chegando aqui agora numa das áreas mais legais do bairro, que é a chamada Praça da Amizade. Aqui é o local onde as crianças se encontram no final da tarde para brincar, os adultos também se encontram para colocar o papo em dia, para se exercitar. E além disso, essa região é um dos locais onde possuem os pôres do sol mais bonitos aqui do bairro. Bom, voltando aqui para casa agora, é exatamente neste ponto onde existe a divisão entre bairro Jardins e bairro Amazonas. Aqui onde eu estou agora, neste momento, é chamado de bairro Jardins. Daqui para trás, bairro Jardins. A partir desse cruzamento para lá, o bairro já passa a se chamar de bairro Amazonas. Então já é outro bairro, né? É uma curiosidade que, ao contrário, por exemplo, do bairro da frente, aqui ó, do outro lado ali, nas outras montanhas ali atrás, que por toda a sua extensão, onde ele começa daqui até cá no fundo, ele tem o mesmo nome, que é chamado de bairro Santa Teresa. Já aqui os dois bairros se dividem, né, Amazonas e Jardins. Eu não sei ao certo qual dos dois surgiu primeiro. Eu vou pesquisar e se eu encontrar eu coloco aqui na descrição do vídeo. Bom, já estou chegando em casa já estou aqui na minha rua. Agora são mais ou menos 5h30 e o sol já se pôs. Essa época do ano escurece bastante cedo
Então a qualidade do vídeo que você está assistindo agora não está nada legal se comparado ao início deste vlog. Isso porque para que vocês conseguissem enxergar minimamente bem o meu rosto, eu tive que aumentar o ISO. E como nós sabemos, celulares não trabalham bem com ISO elevado. Se eu colocar aqui um ISO baixo, o ISO no mínimo, vocês mal conseguiriam enxergar as minhas feições faciais. Então para isso eu precisei aumentar um pouco o ISO. E como nós sabemos, quando nós jogamos o ISO lá em cima, acaba causando esse granulado na imagem, não fica uma qualidade muito bacana. Eu tô chegando aqui em casa, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia surgiu lá do meu Instagram, alguns seguidores acharam interessante a ideia de conhecer um pouquinho mais sobre mim, conhecer um pouco mais do lugar onde eu vivo. Então eu particularmente também curti bastante a ideia e eu acredito que eu pude mostrar um pouquinho de como que é a vibe de morar nesse bairro e também um pouco do bairro vizinho, Jardins, e eu pude mostrar um pouco da tranquilidade e do sossego que é viver aqui, graças a Deus. É isso aí, encerrar o vídeo por aqui.